Agora em Mateus capítulo 9, Jesus entrou no barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Isso aconteceu pois no capítulo anterior nós falamos que Jesus foi expulso de Decápolis por ter curado um endemoniado gadareno. E essa sua própria cidade dita não é Nazaré, mas é Cafarnaum, na região da Galiléia. E aconteceu que em Cafarnaum alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé que os amigos dele tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." E os mestres da lei que estavam naquele local falaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus já conhecia os pensamentos. "Por que vocês pensam maldosamente em seus corações?" E no versículo 5, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Para entender essa pergunta de Jesus, é muito necessário entender a mentalidade dos discípulos e dos mestres da lei na época. Em João capítulo 9, os discípulos viram um homem cego. E os discípulos perguntaram: "Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, seus pais ou ele mesmo?" Mostrando que na mentalidade das pessoas daquela época, toda doença, paralisia ou cegueira era resultado de pecado. E por isso, quando os fariseus não acreditavam que Jesus tinha poder para perdoar pecados, Jesus perguntou: "O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande?" Jesus disse: "Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados", disse ao paralítico: "Levante, pegue sua maca e vá para casa." E ele se levantou e foi. Ele estava curado. Ou seja, na própria teologia dos mestres da lei, um homem jamais poderia ser curado de uma enfermidade se ele não tivesse seus pecados perdoados. E quando Jesus cura esse homem, ele mostra que Deus deu autoridade a ele para perdoar pecados. Jesus tem e tinha autoridade para perdoar pecados. E quando a multidão viu isso, ela ficou cheia de temor e glorificou a Deus, pois ele deu tal autoridade aos homens. E agora no versículo 9, Mateus relata o seu próprio chamamento por Jesus. Que ele estava sentado na coletoria, ele era um coletor de impostos. E Jesus disse a ele: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. E Jesus, na sua casa, depois de chamar Mateus, que era um coletor de impostos, ele viu que muitos publicanos e pecadores foram comer com ele e com seus discípulos. E vendo isso, os fariseus, que eram religiosos, perguntaram aos discípulos: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" E Jesus ouviu isso e respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes." E Jesus cita para eles uma passagem que está em Oséias capítulo 6, versículo 6. "Desejo misericórdia e não sacrifícios." A passagem completa é: "Pois desejo misericórdia, não sacrifícios." O conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Ou seja, o desejo de Deus para nós não é que sigamos a religião e atos religiosos, mas que nós tenhamos misericórdia dos nossos irmãos. Então os discípulos de João fizeram uma pergunta: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não?" E Jesus respondeu: "Como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então vão jejuar." E aí Jesus diz: "Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o seu rasgo. E nem vinho novo em vasilhas de couro velhas, porque ela vai se rasgar e o vinho vai cair ao chão. Mas se põe em vasilhas de couro nova, porque se conservarão o vinho e a vasilha."
E o motivo de Jesus ter falado isso é que as práticas religiosas nos fariseus eram apenas uma forma de maquiar a corrupção do seu coração. E na verdade eles deviam nascer novamente. E quando ele ainda estava falando isso, chegou um dos dirigentes da sinagoga. E ele se ajoelhou diante de Jesus e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a sua mão sobre ela e ela viverá. Jesus e seus discípulos foram com ele. Mas no versículo 20 acontece uma reviravolta nessa história. Uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. É muito importante entender o que a lei diz a respeito dessa mulher. A lei, em Levítico 15, verso 25, dá instruções a respeito de quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do período normal da menstruação. E ele diz que essa mulher ficaria impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da menstruação. E qualquer coisa que ela tocasse, se ela deitasse numa cama ou sentasse em algum lugar, e alguém encostasse nessa cama ou em alguma coisa que ela encostou, essa pessoa ficaria impura, assim como a mulher, até a tarde. E em Mateus é muito importante entender que um dos dirigentes da sinagoga presenciou que uma mulher, quando tocou Jesus e havia uma multidão ao redor dela, ela tocou várias pessoas e tornou várias pessoas impuras. Era dever desse dirigente da sinagoga zelar para que se cumprisse essa lei, mas a impureza dessa mulher não tornou Jesus impuro. A verdade é que a pureza de Jesus tornou essa mulher pura. E ela dizia em si mesma, ela cria nisso, ela dizia: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. E Jesus virou para ela: ânimo, filha, a sua fé te curou. E daquele momento em diante, aquela mulher ficou curada. E prosseguindo, no verso 23, ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu flautistas e a multidão agitada, que era a cerimônia do velório tradicional. E ele mandou que as pessoas saíssem, porque a menina não estava morta, mas dormia. E mesmo na cidade que Jesus tinha feito tantos milagres, as pessoas não acreditaram e começaram a rir dele. E depois que a multidão saiu, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou viva. E a notícia se espalhou por toda a região. E após sair dali, 2 cegos o seguiram. E eles clamavam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando em casa, os cegos se aproximaram dele. E ele fez uma pergunta aos cegos: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele tocou nos olhos do cego e disse: Que seja feito conforme a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus advertiu a eles severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Ao contrário da instrução que Jesus disse a eles, eles saíram e espalharam a notícia por toda a região. Enquanto eles saíam, foi levado a Jesus um homem que estava endemoninhado e não podia falar. Mas quando Jesus expulsou aquele demônio, o mudo começou a falar. E a multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. E Jesus ia por todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas e pregava boas novas do reino e curava as enfermidades e doenças. E ao ver a multidão que o seguia, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como uma ovelha que não tem seu pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E assim se encerra Mateus capítulo 9.